Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é derivadas superiores. E para abordar esse tema, veremos aqui uma aplicação direta em exercícios. Eu começo aqui com as notações. Vamos lá. Vocês viram aí que a derivada primeira tem essas indicações. E a derivada primeira, por ser uma expressão ou uma função na variável x também, pode-se pensar em continuar derivando. E ao fazer isso, você tem, por exemplo, a derivada da derivada. E nesse caso, você tem a derivada segunda. Com isso, outras notações vão surgindo. Então, se tomamos a derivada primeira e sucessivamente a derivamos, acabamos por obter novas derivadas de derivadas. E assim as notações são. Essa aqui é a derivada primeira, y', f', dy, dx, e como operador d, df em relação a x. Aqui pode ser y também. São 4 notações aí com uma certa frequência. E aí, para a derivada segunda, você pode escrever y duas linhas, f duas linhas, de x, d2y dx2. O que explica o 2 do d é porque o operador d dx, ele vem duas vezes. Então é como se esse d aparecesse duas vezes. Então, é d2y dx2 e d2f em relação a x. Aqui você pode ler assim, né? d2f em relação a x, df em relação a x, d3f e assim por diante. A derivada de ordem 3 ou derivada terceira é y 3 linhas, f 3 linhas de x, d3y dx3 e d3f em relação a x. Né? E, em geral, a partir daqui, como não vamos ficar escrevendo várias linhas, né? Quase que é contar de um em um de forma primitiva. Então, aqui, usa-se esse símbolo, coloca a ordem entre parênteses. Então, você pode falar yn, fn de x, dny dxn e dn de f em relação a x. Então, essas são as notações aí. Tá bom? Com isso, vamos aqui ver esses 4 exercícios, onde aplicamos a notação e o fato da operação da derivada sucessiva, né? Então, esse capítulo é chamado de derivada de ordem superior, ou derivação sucessiva. Vejamos, eu comecei com um polinômio e chamando ele de y, não é? Função polinomial. É uma função polinomial aí simples. O gráfico é uma curva suave. Então aqui é uma função polinomial do terceiro grau. E vamos obter a derivada de ordem 3. Ó. Eu usei essa notação aqui. Né? dny dx3. Qualquer uma delas serve. Então eu vou começar ali, aqui mesmo, com o dy dx. dy dx é a derivada primeira. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o que é sabido, indicado inclusive assim, ó. Vamos indicar dessa maneira. Qual a derivada de x elevado a n? É nx elevado a n menos 1. Certo? Então, isso vai ser aplicado em cada parcela, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 1. Mas tem o 4, então multiplica. 8x. Derivada de 10x também aplica isso. O 10 já está ali. O expoente é 1, não é? Posso até indicar, mas para quem já sabe. O 1 desce, multiplica, dá 10 e tira aqui, fica 0. X elevado a 0 é 1. Então, tendo só a variável x, fica só a constante.
E a derivada de uma constante, repare que não tem a variável aqui, é o quê? Zero. Então essa é a derivada primeira. Derivada segunda, d2y dx2. Como é que fica? Derivando esta aqui agora. É a derivada da derivada, né? Eu disse essa notação aqui porque ele é assim, ó. É esse operador nessa derivada, ó. Aqui, ó. É o operador d dx aplicado à derivada dy dx. Por isso essa notação do 2 no d. Então vamos lá. Olha para cá e deriva em relação a x. O 2 desce aqui e multiplica, dá 6x. E aqui a derivada de menos 8x é menos 8. Finalmente, o que está sendo pedido ali? d3y dx3. Derivada terceira. É a derivada da derivada segunda. Então, olha para a derivada segunda. Faz-se aqui, derivada de 6x é 6. E de 8, que é constante, é 0. Então, aqui está encerrada. E você percebe que a derivada de ordem 3, de um polinômio de ordem 3, né, de terceiro grau, foi uma constante. O que eu quero aqui com esse exercício é acrescentar para vocês, no caso aqui, né, que a partir daqui, quanto vale a derivada aqui? Vale 0, né? Então, para esse exercício, tá? É dny dxn é igual a 0, certo? Nesse exercício, hein? Nesse exercício, né? Em geral, se aqui for o grau, suponha que o grau aqui seja R. Grau seja R. A derivada de ordem n vai ser sempre 0, sempre quando, né, for maior que o grau. Aqui, ó, no nosso exercício foi 3, certo? Então, todas as derivadas aqui do polinômio serão nulas toda vez que a ordem da derivada for maior que o grau do polinômio. Apenas uma observação, é bom já de imediato vocês terem isso. Número 2, seja dada a função f de x igual a 3 raiz de x menos 5 sobre x. A questão 2 também é para usar esta aqui. Apenas uma transformação inicial será feita, né? Você vai visualizar a raiz quadrada de x como x elevado a meio. E esse 1 sobre x aqui, ou 5 sobre x, se você quiser ver, é colocar sob a forma de expoente negativo. Então, em primeiro lugar, você pensa aqui, eu vou colocar, poderia ser aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, escrevendo f de novo. Como ficaria o f de x? Reescrito de uma forma que convém para derivar. 3x elevado a meio menos 5 vezes x elevado a menos 1. Tá certo? É isso. Então, vai derivar a partir daí. O que está pedindo? A quarta derivada de f, derivada de ordem 4. E depois, f 3 linhas de 1, ou seja, que é o valor da derivada no x igual a 1. Então, vejamos. Vamos começar a derivar. Vai ser o f' de x. F' de x é a primeira derivada. Nós vamos olhar para cá. O que é feito com o expoente? Ele desce e tira 1, não é? Então, 1 meio desce aqui. 1 meio vezes 3, 3 meios. 3 meios de x. Tirando 1 de 1 meio, vai ficar menos meio. Menos meio. Certo? É só fazer a conta em separado, se quiser. Agora aqui, o expoente vai descer. Menos 1 vezes menos 5, é mais 5. Mais 5. E vai tirar 1. Tirar 1 de menos 1, ele fica menos 2. Tá certo? Então, essa é a resposta. Você pode arrumar aqui na frente, colocando esse x aqui no denominador, esse aqui também. Mas para continuar a derivada, é melhor deixar assim. Derivada segunda, veja só por quê. Aqui eu não pus 3 meios, né? Perdão. 1 meio vezes 3 é 3 meios, está aqui. Agora, derivando isso aqui, o menos meio desce. Então, 1 multiplica o 3 e o 2 multiplica o 2. Menos 3 quartos de x. Tirando 1 de menos meio, vai ficar menos 3 meios.
E agora, derivamos aqui 5x elevado a menos 2. O menos 2 desce, vezes 5 menos 10, e tira 1 dele, fica menos 3. De novo, você pode aqui na frente escrever de outra forma. Mas isso é a derivada. Derivada de ordem 3. Pode escrever f 3 linhas de x. Se quiser usar essa notação aqui, entre parênteses, para todas elas, pode. Coloca 3 aqui entre parênteses, 2 entre parênteses, né? Mas, quando a derivada é a primeira, é usual usar a linha, né? Agora aqui, derivando essa potência, a derivada da potência. Tem uma constante, menos 3/4, e vai descer o expoente. Menos vezes menos mais, 3 meios vezes 3/4 é 9/8. Tirando 1 de 3 meios, vai ficar menos 5 meios. Menos 5 meios. Você pode pensar em um decimal. Aqui é 1,5 negativo. Vai tirar 1, vai ficar 2,5. 2,5 é 5 meios. Agora aqui o 3 desce, fica 30. Tira 1, menos 4. Combinado? E finalmente a derivada de ordem 4. Aqui nós não usamos 4 linhas, usa o 4 entre parênteses. E agora deriva aqui essa potência e essa outra aqui, multiplicada pelas respectivas constantes. Menos 5 vezes 9, 45. 8 vezes 2, 16. XA, tira 1 aqui, fica menos 7 meios. Pode deixar assim. Menos o 4 desce, multiplica 30, 120. E tira aqui 1. Essa é a derivada de ordem 4 para essa função aqui, né? Então, o próximo passo aqui, se você quiser, coloque esse x à quinta no denominador aqui, fica 120 sobre x à quinta, e aqui desce também, e como o denominador é 2, vai aparecer uma raiz quadrada elevada à sétima, né? Mas isso aqui já é a resposta. E, para completar, o que falta? F 3 linhas de 1. Eu vou fazer aqui do lado, ó. F 3 linhas de 1. Resposta direta aqui, está bem? Resposta direta. Repare bem aqui, ó, se x for 1, aqui vai ficar 1 a menos 4, que é 1, vezes 30, 30. E aqui vai ficar 1 elevado a menos 5 meios, que é 1 também. Então vai ficar 30 com 9/8. 30 somado com 9/8. Se eu multiplicando por 8 aqui, dá 240. Então, a resposta é 249/8, tá certo? Esse é o valor da derivada terceira no ponto 1, né? No x igual a 1. Combinado? Escolhi o 1 para facilitar as contas. E aqui ficou 30 inteiros com a fração 9/8. É isso aqui que dá. Certo? Muito bem. Concluído o número 2. Agora, o 3 e o 4 são um pouquinho mais sofisticados, justamente para utilizar outros conhecimentos de derivada que vocês já viram. Vocês já viram aí a regra do produto, do quociente e a composta, não é? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Sendo y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9, calcule d2y dx2, ou seja, derivada de ordem segunda. Quando nós vemos isso aqui, percebemos que já deve perceber aí, você já deve estar atento, que trata-se de uma função composta. Primeiro vamos olhar dessa forma, está elevado a meio. Repare aqui no exercício anterior, raiz quadrada de x, x elevado a meio, aqui, x elevado a meio. Mas só que dentro da raiz não está o x, simplesmente, está uma expressão. Então, naquela montagem que já fizemos numa aula anterior, o que fica adequado aqui? Fica adequado, por exemplo, se nós chamarmos de g de x, o que está entre parênteses. E o nosso f de x vai ser a raiz quadrada de x, que é o x elevado a meio. Para que isso? Para você enxergar o y como a composição de f com g. Veja se o y não está montado dessa maneira. Olha só. O y não é f de g de x? O g de x é este aqui.
Se você substituir, você tem f de x ao quadrado mais 9. Bom, f de x ao quadrado mais 9 é você pegar o x ao quadrado mais 9 e levar no x da f, que vai ficar aqui. Muito bem. Então, uma vez montada esse formato aqui, que justamente esclarece a função que está sendo dada ali, raiz de x ao quadrado mais 9, sabemos que a derivada é o quê? A derivada é o produto das funções, não é? Y', no caso ali, eu vou usar essa aqui, né? Y' é o quê? É o f' na g, como argumentos, vezes g'. Bom, f' é quem? É a derivada da raiz. E aqui nós vamos pensar o x elevado a meio, né? X elevado a meio aqui. Se x elevado a meio, derivando, vai ficar 1/2. 1/2, inclusive a derivada pode ser feita aqui, ó, como rascunho. Fica o quê? 1/2, melhor, x elevado a menos meio. Essa é a derivada em x. Mas a derivada tem como argumento a função g. Portanto, aqui no lugar de x vai ser g. Ó, meio de g, tá bom? É isso. Vezes g'. G' é a derivada de x ao quadrado mais 9, que é 2x. E aí, o que acontece? Nós vamos aqui substituir o g por x ao quadrado mais 9. Como é que fica? Esse 2 aqui, inclusive, ó, repare o que vai acontecer aqui. Esse 2 aqui, ó, ele simplesmente cancelou-se. Um no numerador, outro no denominador. Então, ficou x em cima. Olha bem, eu já vou na resposta direta aqui. X em cima, vezes 1, x. O g a menos meio, o que esse menos faz? Ele leva a base para baixo. Ele inverte a base. Então, o g vai ficar no denominador. Ele vai ficar elevado a meio. Só que elevado a meio é a raiz quadrada de g. Mas o g é esse aqui. Então, essa é a derivada primeira dessa função aí. Combinado? E agora vem a derivada segunda. Derivada segunda disso aqui. O que você está vendo agora aqui? O que você está vendo agora? Não é um quociente? É um quociente. Então, repare que, derivando essa função, já fez aparecer uma expressão que tem um quociente de duas expressões com a variável x. Então, tem que se aplicar a regra do quociente. Como é a regra do quociente? Você olha aqui a função de cima e a de baixo. Então, é assim, é bom indicar, sabe? Então, é assim, a derivada da de cima vezes a outra, é de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Sobre o quadrado disso aqui, o quadrado do denominador. A raiz quadrada ao quadrado vai cancelar, né? Vai cancelar, né? Ou, se você preferir, ainda coloco aqui, porque vai ser o quadrado e depois cancelamos. Depois nós vamos cancelar. Vamos ver o que sobra aqui. Derivada de x em relação a x é 1. Então, fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Menos. Derivada da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Ora, mas nós não acabamos de fazer essa derivada? Ela não é essa função aqui? Nós acabamos de fazer a derivada de x ao quadrado mais 9, que está aqui. E o que deu? Deu isso.
Então, isso aqui ficou o x vezes o que acabamos de encontrar. E aqui podemos cancelar a raiz quadrada com o 2. X ao quadrado mais 9. O que temos pela frente aqui é simplesmente manipulação, tá? É manipulação algébrica. Nós temos que fazer essa manipulação aí. Eu vou dar continuidade dessa questão aqui, ó. Vou dar continuidade aqui. Então, veja se você percebe que no numerador tem, aqui ficou desse jeito, tem outra fração no numerador, né? Tem uma fração aqui. Então, vamos aqui aos poucos, olha. D2y dx2 é igual. Aqui tem uma fração, que é esta aqui, e aqui x vezes x, x ao quadrado. Então, ficou com essa aparência aqui. Raiz quadrada de x2 mais 9 menos x2 sobre a raiz quadrada de x2 mais 9. Isso tudo sobre x2 mais 9. Portanto, o que temos que fazer é resolver esse numerador aqui. Tentar simplificar, né? Aqui é sobre 1, lembra disso? E temos ali uma operação entre duas frações. Seguindo aqui, veja como vai ficar. O denominador que vai ser comum a ambas é esta aqui, ó. É desta fração aqui. É a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Esse é o traço de fração principal. Então, terá um assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Este. Portanto, dividindo por 1 dá ele mesmo, ele fica ao quadrado, então ele fica desse jeito aqui. Menos, esse dividido por esse é 1 e fica x ao quadrado. E embaixo já estava isso aqui. Muito bem, estamos no final. O que vai acontecer aqui na redução? X ao quadrado menos x ao quadrado. Vai cancelar. Nós vamos ficar com o 9 aqui em cima. E aqui, x ao quadrado mais 9 está elevado a 1. Olha o que você vai pensar aqui. Ele está elevado a 1 e a raiz significa elevado a meio. Então, os dois vão multiplicar e, nesse caso, você vai somar os expoentes. 1 mais meio, que é 3 meio. Então, 3 meios. É usual dar esse tipo de resposta aqui. Aí está. Ou raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 elevado ao cubo. Essa aqui é a resposta do número 3, né? Que daqui continuou aqui. Aqui continua ali. Muito bem. Veja que uma função só para a derivada segunda já ocasionou no uso de uma regra de derivação que era a do quociente. No caso aqui, a derivada segunda ficou assim com uma certa simplicidade para fazer a derivada terceira, porque esse 9 aqui é constante, aqui tinha dado x, né? Tinha variável. O 9 é constante, você pode inverter com um expoente negativo e aplicar a regra da potência com regra da cadeia. Porque vai ficar x ao quadrado mais 9 elevado a menos 3 meios aqui, né?
Mas vai gerar a regra da cadeia que vai conduzir a isso, e aí a próxima já vai ser de quociente de novo. Muito bem. E a questão número 4, considerando V de t igual a 4 menos 2t sobre 1 mais 3t, ache d3v dt. Ou seja, aqui eu mudei um pouco as variáveis, independente e dependente, para desapegar um pouco ali do x e do y. Aqui, fazendo assim uma espécie de referência, né? Para lembrança, velocidade, função do tempo, por exemplo. Né? Então, aqui nós queremos o que por essa notação? A derivada de ordem 3 de v em relação a t. Veja que isso pode ser indicado assim também, ó. Você pode colocar entre colchetes ou parênteses a função a ser derivada, tudo bem? Pode ser. Olha, o operador dt em cima dessa, tá bom? Derivada primeira. O que nós estamos vendo aqui? Quociente. Como é que é o quociente? Derivada do de cima, numerador, vezes denominador, menos primeira, numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. E agora é fazer essas derivadas e reduzir a expressão, certo? Então aqui fica assim, derivada de 4 aqui em relação a t é 0, de 2t é 2, então fica menos 2 vezes aquilo ali, menos 2 vezes este aqui, 1 mais 3t, menos, aqui você deriva primeiro, derivada de 1 mais 3t em relação a t, é 3, né? Porque aqui é 0, aqui é 3, então coloco 3 na frente e fica o 4 menos 2t aguardando a manipulação algébrica. E agora segue aqui e vamos fazer assim, ó, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 3 vezes 4, menos 12, então menos 14. Menos 2 vezes 3, menos 6, aqui mais 6, digamos assim, entre aspas, né? Que sorte, o t sumiu. Então ficou este aqui, ó. Ficou esse aqui, a derivada primeira em relação a t. Combinado? Agora já a derivada segunda em relação a t, disto aqui, eu vou visualizar de outra maneira, já que aqui é constante. Veja o que eu vou fazer. Eu vou colocar com expoente negativo. Não vou precisar aplicar quociente. Vamos aplicar a regra da cadeia. E aqui, inclusive, eu já digo para você, ó, né? Sempre que você tiver aqui uma expressão e uma potência, olha o que vai acontecer. Você notou que é sempre isso? Você aplica a regra da potência, normalmente, olha, regra da potência, e multiplica pela derivada da base. Então, vamos direto a isso, ó. Aqui, a expressão é 1 mais 3t que está elevado ao expoente, né? Então, aplica a regra da potência. Menos 2 vezes menos 14 dá 28. E aqui, aqui repete, tira 1 do expoente, vezes a derivada da função que está elevada, que é o quê? Qual a derivada ali? 3. Portanto, 28 vezes 3 é o que dá para fazer. Não teve a variável t aqui, né? 28 vezes 3 dá 60, com 24, dá 84. 84, 1 mais 3t elevado a menos 3. De novo, temos aí uma expressão
facilitada para se derivar. Combinado? E aqui eu posso também, já que eu posso usar o v de t aqui, ó. Também posso. Posso fazer isso. Derivada terceira dessa função v de t, não é? Ou poderia ir... aliás, aqui não, perdão. Aqui também é v de t. Derivada segunda de v de t, que é a derivada primeira disto aqui. Então, aqui, é aqui que nós deveríamos escrever. É aqui que nós devemos escrever o outro formato, do expoente negativo, e olhar para cá e fazer a derivada aqui. Tá certo? Agora sim, agora está certo. Derivada segunda da função é a derivada primeira desta aqui, né? Então, em termos de notação, não estava certo. Agora sim, derivada terceira da função, que é a derivada primeira da derivada segunda. Então, vamos olhar aqui e derivar mais uma vez. Portanto, 84 vezes menos 3 vai ser menos 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 80, 240. 240 com 12 é 252. 1 mais 3t elevado a menos 4, né? Regra da potência e desce o expoente, tira 1. Está aqui. Multiplicado, já que é composta, né? Você tem uma função elevado. Foi o que fizemos aqui. Então, tem que multiplicar pela derivada da base. A derivada da base aqui é 3. Né? A derivada da base é 3, de novo. Né? Porque aqui fica fazendo o papel da função g, certo? Aqui fica fazendo o papel da função g. E a função f é ela elevado a menos 4. Bom, então 3 vezes deste aqui é 250 vezes 3 é 750. Vezes 2 é 6. 1 mais 3t elevado a menos 4. E isso completa esse exercício 4. Vocês vendo aí a notação e aplicação de derivada sucessiva. E que aparece também a necessidade do uso das regras de derivação em algumas das funções. Está certo? Então, ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado aí esse exercício a tirar algumas dúvidas. E comente, se houver necessidade, dê a sua opinião aí. E aguardo vocês na próxima. Um abraço, até a próxima.